O universo dos investimentos é muito amplo e há algumas categorias que ainda são pouco exploradas no Brasil. Contudo, estão se expandindo cada vez mais e podem proporcionar investimentos de alta qualidade. Se você já investe em renda fixa em suas diversas modalidades, ações, fundos imobiliários, até mesmo em criptomoedas, você precisa conhecer os fundos de investimento em participações, os chamados FIPs, em especial os específicos para projetos de infraestrutura, os chamados FIP-IE, que consiste em uma dessas modalidades de investimentos alternativos que possuem um bom potencial de crescimento. Após a vinheta, eu te mostro em detalhes o que é esse tipo de investimento. Agradecendo os mais de 4.280 inscritos, se inscreveu, clica em inscrever, ative o sininho para receber notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Lembrando nosso disclaimer, o conteúdo aqui disponibilizado não sugere qualquer tipo de recomendação, indicação e aconselhamento para investimento e a tomada de decisão de única e exclusiva responsabilidade do investidor. Quer ficar bem informado? É super importante você saber o que acontece no mercado financeiro, então acessa minha coluna Fato Relevante no site da IEP Capital. Eu posto lá cedinho as principais notícias que vão mexer com o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui no canal, de segunda a sexta-feira a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guia do investidor.com.br, completíssimo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e small caps. Acessa lá para mais informações. E se você quer bater papo com outros investidores sobre análise técnica, macro, fundamentalista, trocar uma ideia, falar um pouco de mercado, eu te convido a acessar a nossa comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram, é de graça, o link está na descrição deste vídeo. A máxima de que uma boa estratégia de investimentos deve ter como foco o longo prazo vale praticamente para todas as classes de ativos, mas uma em especial tem como horizonte prazos ainda maiores, mas com retornos potenciais que compensam os riscos assumidos e também a menor liquidez. Nós estamos falando dos fundos de investimento em participações em infraestrutura. Produto ainda pouco explorado no Brasil, mesmo oferecendo altos rendimentos e estabilidade de geração de caixa ao focarem em concessões de serviços do chamado monopólio natural, como saneamento, energia, transporte e logística. Eles pertencem à categoria de investimento alternativo que focam em ativos reais e também incluem investimentos em imóveis e private equity ou venture capital. Os fundos de investimento em participações, mais conhecido como FIPs, funcionam como qualquer outro fundo. Ou seja, eles captam recursos de vários investidores através de vendas de cotas do fundo com o intuito de formar uma espécie de condomínio fechado. No caso dos FIPs, os gestores utilizam o capital reunido para investir em companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas, em processo de desenvolvimento. O objetivo é acompanhar e lucrar com o crescimento desse negócio no longo prazo e, além disso, adquirir um grau de participação na gestão do negócio. Os FIPs podem ser classificados em diferentes categorias: FIP Capital Semente, FIP Empresas Emergentes, FIP Infraestrutura, FIP Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e FIP Multiestratégia. De acordo com os dados da B3 retirados de seu site oficial, os fundos de investimento em participações devem manter, no mínimo, 90% de seu patrimônio investido em ações, debêntures simples, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias abertas ou fechadas, bem como um título de valores mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas. A exceção são as debêntures simples, cujo limite máximo é de 33% do capital subscrito do fundo. O FIP, então, ele pode investir até 20% do seu capital social em ativos no exterior, desde que tais ativos possuam a mesma natureza econômica dos ativos mencionados. Adicionalmente, pode investir em cotas de outros fundos de investimento em participações ou em cotas de fundos de ações. O FIP que obtiver apoio direto de órgãos de fomento, como federações estaduais, Conselho Nacional de Pesquisa, Banco Nacional de Desenvolvimento, está autorizado a contrair empréstimos diretamente desses organismos de fomento, limitados ao montante correspondente a 30% dos ativos do fundo.
Os fundos de investimento em infraestrutura, como o próprio nome já explica, investem em projetos de infraestrutura, realizando desenvolvimento e inovação em todo o território nacional. Os fundos de infraestrutura mantêm o seu patrimônio investidos em títulos de emissão de sociedades anônimas que desenvolvam, respectivamente, novos projetos de infraestrutura e inovação nas áreas de energia, transporte, água, saneamento, irrigação e outras áreas semelhantes. Cada fundo de investimento em participação deve ter no mínimo 5 cotistas, sendo que cada cotista não pode deter mais de 40% das cotas emitidas pelo fundo ou auferir rendimento superior a 40% do rendimento do fundo. E aqui vem uma vantagem muito importante. Do ponto de vista tributário, os fundos de investimentos em participações em infraestrutura gozam da mesma isenção de imposto de renda sobre os rendimentos para a pessoa física lá aplicada aos fundos imobiliários. Mas, adicionalmente, também ganharam isenção sobre o ganho de capital, ou seja, a valorização das cotas desse fundo, o que não ocorre com os fundos imobiliários, por exemplo. Via de regra, em termos de estratégia, há 2 opções para esse fundo: investir em produtos que adquirem ativos performados para seu portfólio, visando a obtenção de rendimentos recorrentes, ou em ativos que ainda serão construídos, buscando o ganho de capital. Essa estratégia de ganho de capital, ela tem riscos envolvidos na construção de projetos de infraestrutura, bem como os riscos ambientais, fundiários, de engenharia, prazo e valor de obras, mas, como maior risco, ele também oferece um maior retorno do que a estratégia de renda, que é sempre mais protegida. Quem opta pela estratégia de renda busca um nível de risco menor e está adquirindo cotas de um fundo que investe em ativos que já estão em operação e pagando dividendos. Outra característica desses fundos é poderem ser negociados em bolsa, assim como ocorre com os fundos imobiliários. É o caso do fundo VIGT11 da Vinci Partners, que foca na estratégia de renda, comprando participações societárias em ativos de geração de energia renovável e transmissão de energia já performados. Já para a estratégia de ganho de capital, em novembro de 2021, por exemplo, a Vinci anunciou como primeiro investimento uma parceria com a Gradiente Energia, que vem do grupo Electra, para construírem um parque solar na Bahia, de 500 megawatts de capacidade instalada, e uma usina eólica no Rio Grande do Sul com capacidade de 120 megawatts. A Vinci tem um longo histórico de investimentos no setor de energia, como a criação da Equatorial Energia, que é negociada em bolsa, e a aquisição do controle da Light, também negociada em bolsa. Os investimentos em obra de infraestrutura no Brasil possuem um potencial de crescimento muito grande. Isso porque o Brasil necessita de mais investimentos em infraestrutura para impulsionar o crescimento econômico pós-pandemia da Covid-19. Afinal, um país precisa de uma boa infraestrutura, como portos, rodovias, energia, saneamento e similares para haver desenvolvimento. Se, por exemplo, observarmos que em 2020 o investimento público federal em infraestrutura nas rodovias caiu 2,3% em relação a 2019, é possível perceber que também há um caminho muito grande de expansão a ser percorrido. No setor de energia, a situação não é diferente. Atualmente, o Brasil está entrando em uma grave crise hídrica e energética em meio ao menor índice de chuva nos últimos 91 anos. Vamos falar agora então das vantagens de se investir em um fundo de investimentos em participação em infraestrutura. Podemos destacar que o fundo é administrado por um gestor profissional, além de possuir contratos de longo prazo, que ajudam a diluir os riscos. Além disso, o fundo de infraestrutura possui alto potencial de crescimento e também proporcionam diversificação do portfólio através da participação em diferentes investimentos. O benefício fiscal também é uma vantagem relevante, como já mencionado, a isenção do imposto de renda sobre o rendimento e o ganho de capital. E é importante salientar que não há nenhum estudo para a mudança da legislação sobre a tributação dos fundos de infraestrutura, mas nem tudo são flores no paraíso dos fundos de investimento em participações. Como qualquer investimento, ele também possui desvantagens que são normais em um mercado ainda de desenvolvimento. Podemos citar a baixa liquidez, pois a quantidade de investidores nessa modalidade ainda não é grande, e também porque as aplicações nesse tipo de fundo são indicadas para o longo prazo. Além disso, por ser um investimento de renda variável, os FIPs não possuem nenhum tipo de garantia do fundo garantidor de crédito, que estão sujeitas às oscilações no valor de suas cotas. Quais são os riscos, então, envolvidos nesse tipo de investimento? Por terem um alto potencial de crescimento, os investimentos em fundos de investimentos em participações possuem uma grande exposição ao risco, inclusive na possibilidade de perda total do investimento.
É importante ressaltar também que a rentabilidade obtida no passado não representa ganhos futuros. Dessa forma, os fundos de investimento em infraestrutura são indicados para investidores com perfil mais agressivo, ou seja, que possuem maior tolerância ao risco. Fazendo um paralelo comparativo aqui com as ações, há maneiras de investir em ações do setor de infraestrutura e nos fundos de investimento em participações são completamente diferentes. Ao optar por investir em um desses fundos, o seu dinheiro será gerido pelo administrador do fundo que buscará as melhores oportunidades. Em se tratando de investimentos em ações, o investidor não conta com a ajuda de um gestor profissional. Com relação à diversificação, os fundos levam vantagem, isso porque o fundo pode construir uma carteira de ativos bem diversificada com diferentes empresas. Além disso, o gestor possui uma maior participação e influência nos negócios, o que não ocorre no investimento direto em ações, a não ser que o investidor seja um dos maiores acionistas daquela empresa e exerça sua influência sobre o conselho de administração e na assembleia de acionistas. Sobre os impostos, as ações só são isentas se a negociação no período de um mês não ultrapassar 20 mil. Os FIPs, como nós já dissemos, é isento. Quanto à liquidez, as ações possuem maior facilidade de serem negociadas do que os FIPs, justamente por serem uma classe de ativos mais popular. E o comparativo com fundos de investimentos imobiliários? Apesar de ambos serem fundos de investimentos, os fundos de investimento imobiliário e os fundos de investimento em participações possuem inúmeras diferenças. As aplicações de um FIP de infraestrutura é mais diversa, pode expor o capital a projetos distintos, como portos, energias e estradas. Já os FIIs se baseiam exclusivamente em investimentos no setor imobiliário. Com relação aos dividendos, os FIIs possuem um foco maior na distribuição de renda passiva com fluxo de dividendos obrigatórios. Quanto à tributação, os FIPs e os FIIs são isentos nos dividendos, mas o FIP garante uma venda da participação sem a cobrança de nenhum imposto para as pessoas físicas. Nos fundos imobiliários, caso haja ganho de capital, através da venda das cotas, é tributado na alíquota de 20%. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa modalidade de investimento? Vale a pena o estudo? Principalmente para quem gosta de projetos de infraestrutura focado em saneamento, energia, principalmente renovável. Então, escreva aí nos comentários se ficou alguma dúvida que eu terei prazer em ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp e Telegram, divulgue pros amigos. Não deixe seus parceiros de Capital e Investidor e acessar no canal exclusivo gratuito do Telegram. Eu te aguardo lá. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.